Depois de marcar seu gol, Isaac finalmente conseguiu provar que realmente quer se tornar ali atacante com mais do que palavras. Atos. O capítulo 214 veio para nos mostrar que não será tão fácil para o nosso prota conseguir a vitória. E bem, é isso que vamos ver no vídeo de hoje. Ok, pessoal, o capítulo 214 tá na mão e como sempre aqui estamos na análise do Taigão. Essa semana ele veio intitulado de Trabalho e começou com o Aiko mostrando seu ponto de vista em cima do Yoichi. O próprio sentiu que realmente o prota era incrível e reconheceu isso. Como eu amo esse personagem, na moral. Raciocinando, ele chegou à concepção de que esse chute esquerdo do Izagi realmente era como se fosse um hack. Só que assim como muita gente já tinha comentado, não tem a menor capacidade de que ele tenha se tornado canhoto em tão pouco tempo. E bem, se esse é o caso, aquele chute de esquerda dele... Sim, ficamos agora na ânsia porque o Kaneshiro colocou o raciocínio do Aiko cortado. E nós apenas devemos ter a conclusão disso lá na próxima vez quando o Oliver se encontrar com o Yoichi, ou seja, vai demorar bastante. Só que no meu ver, já tem umas pequenas fagulhas do que ele pode ter pensado aqui e vamos desenvolver um pouco isso, por causa que se pela lógica o Izagi não se tornou canhoto em tão pouco tempo, isso significa que esse chute de esquerda dele ainda está se aprimorando, ou seja, não é do mesmo nível que sua perna direita. Seguindo assim, pelo menos no meu ver, dá pra perceber que o Aiko teve toda essa compreensão, autoconfirmando ali pra si mesmo que o prota ainda não é canhoto, porque provavelmente ele vai tirar vantagem disso, ele vai olhar disso aqui, ai beleza, ele não é canhoto, então dá pra se utilizar em cima disso, porque ele não vai utilizar a perna esquerda em todo momento, tá ligado? Foi um momento em específico que ele conseguiu fazer aquele chute. Eu pelo menos senti que ele vai tirar vantagem disso, tá bom? Me diga o que tu acha. Voltamos então pro Izagi, e quem chega pra trocar pela primeira vez uma ideia com ele é o Lorenzaço da Massa. Ele diz que gostou do Izagi e comenta sobre ele não valer 50 milhões. Eu fico até me questionando aqui qual seria o valor que o Dom daria pra ele. Tipo, pensando assim, se ele fica numerando todo mundo como nome com os seus valores, né? Provavelmente ele tem uma visão boa para entender a média de valor que cada um dos jogadores ali deve ter. E eu acho que ele consegue ter essa visão só apenas assistindo algumas jogadas deles. Se ele já tá colocando o Izagi acima, imagina aí qual seria esse valor, tá ligado? A parada fica meio plural de tentar fazer uma aposta, por causa que, tipo, o Dom equivale logo em seguida o prota ao Kaiser. Ou seja, né? A comparação aqui, vinda do melhor zagueiro sub-20 do mundo e já sendo feita, sim, velho. Isso aqui pode sim dar uma abertura a se interpretar que o prota já chegou ao nível do Michael. Eu não tô falando de valor, já que não tem o menor sentido você dizer que um jogador é melhor que o outro na Liga Não Egoísta só por causa dos valores dele, sinceramente. Ai, não, eu não concordo com tu. Boy, vamos pegar um exemplo. O Ness vale 50 milhões. Só que eu aposto que todo mundo ia preferir muito mais ter um Reu no time. E ele vale menos que o Ness, tá ligado? Já caiu por terra essa teoria de que o valor representa o quão habilidoso um cara é. Pra mim, pelo menos, isso é distoante, tá ligado? Varia. Não dá pra se interpretar somente desse jeito. É mais uma questão de perspectiva. Só que, bem, realmente o Lorenzo e o Izagi parecem ter se dado até que daorinho. Estão conversando ali de boa e o Dom mete o pé pedindo para que o gatinho não fique arrogante por ter marcado aí um gol de sorte. Ele se despede e eu sei que ele tá debochando aqui, mas isso me deu uma certa impressão de que tem algo a mais em cima a se tirar. Sabe? Tipo, ele ficar intitulando esse gol de pura sorte meio que deixa uma ideia de que ele esteja subestimando o prota. Por mais que ele disse, ai, você vale mais que isso, ainda assim, eu pelo menos tô interpretando que eles ainda não entenderam do que o prota é feito. Eles ainda não entenderam que o prota é o prota da história. Sabe? E isso é um dos maiores erros que dá pra se fazer. O capitão diz a todos ali que é hora de trabalhar e a partida recomeça. O Izagi por si só tá satisfeito por ter marcado o seu golzinho, só que já tá focado no próximo. Isso foi uma parada que me surpreendeu um pouco, eu não vou mentir. Eu jurava que teríamos uma maior comemoração aí por ele ter tirado essa zebra de tanto tempo.
Mas a quem eu tô tentando enganar, né? O nome da competição é Liga Neoegoísta, não tem muito o que fazer. O Yoichi percebe uma mudança na formação do Ubers, comparada ali a antes, e o Lorenzo agora ficou lá atrás. A velocidade do ataque, aparentemente, está reduzida. Todos ali estão priorizando a posse e avançando lentamente pelo campo. É como se literalmente estivessem esperando a hora certa para agir. De toda forma, o foco do ataque ainda está voltado ao Barou. Enquanto o Prota conseguir acompanhar as suas arrancadas e chutes de média distância, ele pode sim os devorá-los através do Metavisão. Nós somos deixados com metade da página dando foco pro Aiko e outra metade para ele. O que confirma que esse duelo deve vir a acontecer mais à frente aí durante essa partida. Eu pelo menos interpreto que enquanto aqui o Izag tá focando em todo ataque como um conjunto ali do Ubers, o Aiko tá totalmente olhando pra ele, tá ligado? Visando e estudando formas de como parar da próxima vez que o Bastard atacar. Seguimos então pro famigerado flashback. Quem dá as boas-vindas é o Snuff. Temos então toda a filosofia de futebol do Ubers revelada. O Mark pergunta para os meninos o que para eles é o futebol. Temos respostas normais para alguém que quer ser profissional, né? Tipo, bem simplesinha, é meu sonho, blá blá blá. E chegamos no contraponto. Me respondam agora. O que vocês fariam se não se tornassem profissionais? Todos ficam ali meio que sem entender nada e ele continua. Não há nada de errado em se devotar ao futebol por amor. Mas contusões e problemas acontecem. A pergunta que ele tinha feito era justamente com a intenção de entender o que eles fariam se não pudessem mais atuar como atletas. Aqueles que não conseguissem responder ela seriam para sempre sonhadores. Como profissionais, ganhar é uma obrigação. Através das vitórias é que cada um consegue ali pagar suas contas. E no fim de tudo, a conclusão do Snuff é a de que o futebol é um trabalho. Para ficar melhor de visualizar, ele pediu para que pensassem ali num clube como o Ubers, de forma como se fosse uma corporação. E baseado nisso, jogos são os acordos comerciais e os jogadores, os empregados. Toda a lógica do Snuff é mostrada através de normas. Ele pesquisou e estudou sobre tudo de cada um dos que vieram ali pro time. O que já dá uma abertura à interpretação de que ele não sabia quem vinha, tipo assim, qual dos meninos ia escolher o time do Ubers. Ou seja, provavelmente ele pesquisou todo mundo, tá ligado? Todos os atletas do Blue Lock e fez essa mesma coisa com cada um deles, já que ele não sabia quem é que viria. Pelo menos na minha interpretação, é isso que dá a se tirar daqui, tá ligado? Ele realmente foi pesquisar cada parte de cada um dos jogadores e agora ele tem tipo um grandioso acervo de todos os pontos de cada um deles. É um gênio, tá ligado? Um gênio daqueles bem pirado mesmo. Os garotos estavam surpresos com essa situação e ele disse que se eles conseguissem lembrar de todas as estratégias que ele criou e executassem-as sem falhas, certamente eles venceriam. Só que se por acaso eles perdessem por uma estratégia ali que o Snuff não conseguiu prever, a culpa seria toda e totalmente dele, o chefe dessa organização. Como se estivesse no exército, ele falou para que seus soldados se tornassem os braços e pernas de suas estratégias. E os uberianos todos mandaram em um uníssono, sim, senhor. Os meninos recém-chegados perceberam o quanto cada uma das estratégias se utilizava de suas capacidades individuais. A riqueza e pluralidade trazidas faziam com que uma possibilidade fosse criada. Se eles conseguissem executar todas essas estratégias, eles venceriam. E também um ponto muito principal aconteceria: eles evoluiriam. Todos concordaram em agir sobre as regras dele, menos o Barou. Ele ficou calado. O que responde provavelmente a dúvida do porquê eles perderam aquela primeira. Sim, o meu lado teorista tá me dizendo que ele ficou no banco porque ele não quis ali acatar pelo menos de primeira as ordens do Mark e... pode deixar guardado aí. Pode deixar guardado, boy. Quando o Rei fazer o gol dele ali, vai mostrar desse mesmo jeitinho. Ele ficando no banco na primeira partida, depois ele meio que resmungante, tendo que aceitar e tudo mais. É só esperar. O Kaneshiro mandou no zap. Sendo realístico, pessoal, eu curti a forma como o time aqui é moldado. E se der pra ser mais sincero ainda, eu diria que pra mim...
O Snuff é o melhor técnico disparado de todos que já foram mostrados e de todos que vão ser mostrados ainda, já que falta o Loki também, tá ligado? Tipo assim, os 4 demais nem chegam aos pés dele aqui, na moral. Porém, é aquilo, né? A evolução de reações para com o time do Ubers comparado aos demais funciona de uma maneira conjunta. Se formos olhar para o futuro da obra, essa aplicabilidade talvez não funcione tão bem seguindo a maneira individualista pela qual o ego se baseia. Olhe bem, eu não tô tentando dizer que, nossa, só porque eles trabalham em equipe de forma inteira, eles vão se tornar muito dependentes das táticas do Snuff. Tipo assim, tá claro, como a luz do sol, que eles vão evoluir, eu sei disso. Essa liga toda veio pra evoluir de formas diferentes os jogadores. Só que ainda assim, isso aqui me gerou uma certa curiosidade sobre como vai acontecer esse atrito quando algum dos meninos aqui que estão no Ubers forem chamados pra seleção sub-20. Porque lá, quem vai estar controlando vai ser o ego. Então vai ser um pouco estranho depois de tanto tempo ali, o Izag trabalhando praticamente sozinho. Nós vemos ele entrando numa equipe que terá a maioria dos jogadores à disposição dele. Tipo, o time trabalhando junto. Eu acho meio estranho, pelo menos. Voltamos para a partida e realmente o Izag se tornou uma anomalia. No meu ver, pelo menos, ele realmente é o problema pro Ubers nessa partida. Aquele que pode fazer com que a culpa caia sobre o Snuff é o nosso prota. Ele cancelou mais uma vez o ataque, seguindo ali os rastros do Barou, só que dessa vez o rei comandou seu exército, mandando eles pegarem ele. Tem um monte de compreensão do Izag aqui, só que resumidamente, 3 jogadores vieram fechar o Izag por todos os lados, ele percebeu isso, mas no fim das contas acabou perdendo a posse pro Nico. De certa forma, o Ubers deixou com que o Izag tomasse a bola ali, para depois aplicar essa pressão como solução ao seu contra-ataque, deixando assim o Yoshi no chinelo. Um contra-ataque baseado em desmanchar o próprio da equipe adversária. Essa estratégia coordenada era simplesmente impossível de fazer com apenas um jogador. E justamente por isso, para o Izag, mais parecia que todos os 11 jogadores fossem apenas uma criatura só. O capítulo acabou com todos ali fazendo contra-ataque juntos e o Snuff sorrindo. E bem, no meu ver, o Kaneshiro entregou a faca, o pão e a manteiga. Só faltou ele fazer pra nós a torradinha, tá ligado? O jogo do Ubers basicamente por inteiro foi mostrado. A partida vai ser sobre um time que se adapta de forma agressiva a qualquer situação. Porém, o que quebra isso é justamente eles estarem enfrentando um cara que de maneira mais agressiva ainda se adapta a qualquer situação também. Vamos fazer uma analogia de como o próprio Yoichi visou isso aqui. Ele disse que é como se todos os 11 jogadores fossem apenas um monstro só. Enfrentar um monstro desse nível que se equivale por 11 é totalmente complicado. Porém, se o monstro é gigante, é mais fácil de acertar o alvo. A estratégia para destruir ele é mais simples, tá ligado? O Uber, sem sombra de dúvidas, dá de 10-0 no quesito ser um time contra o Bastard. Porém, essas reações geradas pela desunião do time é o que provavelmente vão criar as possibilidades nas quais o Snuff ali não conseguirá prever. O cara estudou todas as jogadas, todos os pontos positivos, todos os pontos negativos de cada um dos jogadores presentes na liga. Só que o primeiro gol do Yoshi já demonstrou ser algo fora dos padrões. A chave para vencer, no meu ver, pelo menos, será criar uma resposta mais rapidamente do que o sistema tático do Ubers consegue responder. Pode ser com do nada ali tendo essa troca de posições, onde teremos finalmente o sistema ali de substituição ilimitada sendo utilizado, com a entrada do Jin, Kiora, TP, Igarashi e tal. E o Hiyori também, temos que lembrar, vai ser pelo menos umas 4 substituições que eu já tô em mente. E, bem, pode até mudar um pouco quem já ficar ali como titular e não for substituído, como por exemplo o Izag e ir ali mais pro ataque e tal. E em cima disso eu acredito que essa reação pode funcionar com os novos jogadores entrando e o Snuff não tendo técnicas para counterar o time do Bastard jogando mais de forma equilibrada, mais de forma tática que nem o Uber está jogando agora. Pode também não ser dessa forma. Nós podemos ali ter tipo uma guerra de Esparta, onde um homem enfrentará os 11, podendo ser contado até como 12, então ia ser
um x12 mesmo, o Isaac tentando lidar contra um time inteiro e um cara que é profissional. O que eu acho incrível se for acontecer, mas eu acho meio difícil também, porque botaria o Isaac num patamar muito elevado se ele conseguisse lidar com os 12 sozinho. Mas vamos ver. Eu, pelo menos aqui na minha interpretação, percebi que o Snuff é o cérebro da equipe. É como se realmente o Uber estivesse com 12 jogadores. Mas de qualquer forma, acertamos em boa parte na teoria de como o time do Uber funcionaria. E agora, boy, eu tô curioso sobre o porquê o Prota foi tão burro. Não precisa nem saber jogar muito não, pô. Mas se tu tá com a bola ali e vem muita gente te marcar, tu não tem pra quem tocar, tu faz o quê? Tu chuta a bola, tu isola, bota pra lateral. Mas o Isaac entregou, tá ligado? Aqui eu não tenho nem como defender. O bom aqui mesmo é que, tipo, o Kaneshiro tá mostrando que o Isaac não é o ser perfeito. Ele vai fazer uns erros e ainda tem muita coisa a ser aprimorada. Eu, pelo menos, sinto isso. Manda sua opinião sobre esse capítulo e nos vemos aqui novamente amanhã, beleza? Um grande abraço, obrigado pelos 23 mil inscritos e tchau, tchau. Tenha uma boa semana, velho.